Fala, galera! Eu sou Camila Oliveira, faço parte aqui da assessoria acadêmica do Estudo Dirigido Psi, sou psicóloga do trabalho e toda a minha formação acadêmica, toda a minha prática profissional está vinculada a essa área, da psicologia do trabalho, da psicologia organizacional e da psicologia clínica do trabalho também. Bom, eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre o edital da ABIN, desse tão esperado concurso. Mas antes disso, eu queria fazer uma breve apresentação do Estudo Dirigido Psi. O Estudo Dirigido é um curso que está aí no mercado há 18 anos trabalhando nessa área e há 4 anos ingressou no mercado online para concursos públicos para psicólogos. E nós, desde então, temos trabalhado com vários alunos, ajudando esses alunos a passarem nos concursos públicos. E aí eu trouxe um pouquinho só dos nossos resultados para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho. Bom, esse ano a gente teve o 2º lugar com a Carolina Moré no TRF do Rio. No TRE do Rio, dos 20 aprovados para a prova discursiva, 3 são nossos alunos. E no resultado preliminar, sem os recursos, o 1º lugar é nosso aluno, que é o Pedro Guimarães de Barros, e o 7º lugar também é nossa aluna, que é a Carolina de Fonseca Martins. Além desses, a gente teve esse ano também um concurso Pedro II, que é uma escola federal aqui do Rio, e dos 5 primeiros colocados, 4 são nossos alunos, sendo que o 1º lugar também é nosso aluno, que é o Felipe Arnaud. Então, eu só queria dar essa visão geral dos nossos resultados desse ano e queria ressaltar também que toda a nossa equipe, todo o nosso corpo docente é formado por profissionais, por professores que atuam na área que eles dão aula. Então, são profissionais especialistas e que sabem do que estão falando, que vivem aquilo na prática. Isso ajuda muito na transmissão de conteúdo, ajuda muito nas dicas na hora de fazer a prova, nas dicas do que pode cair na prova. Então, por isso que eu quis ressaltar essa parte do nosso trabalho. Tendo dito essas coisas, vamos seguir em frente e analisar o edital. Bom, o edital, a ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência. Esse edital ele estava sendo esperado já há algum tempo, é um concurso muito esperado por muitas pessoas, não só na área da psicologia, mas de todas as áreas, porque é um concurso bem sofisticado, um concurso que vem com uma remuneração muito boa, então é um concurso bem legal da gente estar pensando agora. O edital esse ano ele surpreendeu em alguns pontos e é um edital que veio, vamos dizer assim, um pouco denso, mas um edital forte, um edital com um conteúdo interessante, que cai em outros concursos também. Isso na área de psicologia, tá, gente? E aí eu trouxe para vocês uma análise comparativa do edital de 2018 para o edital de 2010, que foi quando houve a última prova para a entrada dos psicólogos. Bom, o edital foi publicado agora, está fresquinho, dia 2 de janeiro de 2018, e o edital de 2010 foi publicado em 2010. A organizadora do concurso é o Sebrasp, que é o antigo CESP, e em 2010 também foi a CESP que organizou o concurso. Então isso é uma tendência desse órgão, né? Manter a CESP como banca organizadora. O nome do cargo que o psicólogo vai concorrer é Oficial Técnico de Inteligência, área 3, e é muito importante fixar que é o oficial técnico, porque existe um outro cargo que é o de oficial de inteligência. E esse cargo é para qualquer ensino superior e não tem nada a ver com a matéria direcionada para psicologia. Então, é oficial técnico de inteligência, área 3. O requisito continua o mesmo, que é a graduação em psicologia e o CRP ativo. As vagas esse ano são 2, com lotação em Brasília. Em 2010 foram 4. Jornada, 40 horas. Remuneração, R$ 15.312,74 centavos. Gente, essa remuneração tá maravilhosa, né? Quando que a gente vê concursos para nossa área de psicologia com esse tipo de remuneração? Tá imperdível. As inscrições vão de 9 de janeiro a 30 de janeiro, então assim, é um período relativamente curto, tem que ficar ligado para fazer logo a inscrição, é menos de um mês de inscrição. A taxa de inscrição é salgadinha, R$ 210, e a data provável das provas é dia 11 de março de 2018. Por que eu estou dizendo provável? Porque no edital eles descrevem assim, data provável. E atenção, as 2 provas, porque esse concurso ele tem prova objetiva e prova discursiva, a gente vai falar mais pra frente, e as 2 provas elas vão acontecer no mesmo dia. A objetiva acontece de manhã e a discursiva acontece à tarde. O bom é que é um dia só e o ruim é que realmente fica um dia muito pesado, porque são muitas questões, então tem que ir com o psicológico preparado para passar
o dia todo fazendo prova, de manhã objetiva e de tarde discursiva. Então tem que ir com uma resistência boa para isso. Etapas do concurso. Etapa 1. Provas de caráter classificatório e eliminatório, que é a prova discursiva e objetiva. Etapa 2. Avaliação médica e psicológica e investigação social, de caráter eliminatório. E etapa 3. Curso de formação, que é um curso de formação da própria ABIN, classificatório e eliminatório. Aqui a gente vai focar principalmente na primeira etapa, que é a etapa de provas. E mesmo a lotação sendo em Brasília, do psicólogo, as provas elas vão acontecer em todas as capitais. Então, mais um motivo para a gente pensar nesse concurso. Você não vai precisar se deslocar para Brasília para fazer a prova. Você vai poder fazer aqui no Rio mesmo. Eles ainda vão liberar os locais, mas vai poder fazer no Rio, em Minas, onde você estiver. Primeira etapa, sobre as provas. A prova objetiva, ela vai abarcar conhecimentos gerais e são 60 itens valendo cada um ponto, 60 pontos. A mesma prova objetiva tem também os conhecimentos específicos, que vão valer 90 pontos, 90 itens, e a prova discursiva, que também vai focar em conhecimentos específicos, que vai valer 150 pontos. Então, reparem que prova objetiva e prova discursiva têm a mesma pontuação. Então, é importante se preparar com afinco, tanto para a prova objetiva, quanto para a prova discursiva, ou seja, a escrita, a discussão de caso, isso é importante. Provas objetivas. São 4 horas, que vai ser pela manhã, né? Então, você vai ter 4 horas para responder aquelas 150 questões. Precisa controlar bem esse tempo. São 60 itens de conhecimentos básicos e 90 itens de conhecimentos específicos. E o candidato ele vai ser reprovado quando ele obtiver nota inferior a 12 pontos em conhecimentos básicos, nota inferior a 27 pontos em conhecimentos específicos e nota inferior a 45 pontos no conjunto das provas. Não se preocupem que isso está tudo detalhado no edital. Uma coisa importante é que essa nossa análise ela é legal para a gente compreender melhor como é que vai ser o concurso, como é que vai ser trabalhado, mas isso não esgota a leitura do edital. É muito importante para quem for fazer esse concurso ler o edital. A prova discursiva ela vai ser composta de uma dissertação de até 60 linhas, que vai valer 90 pontos, e de 2 questões de até 30 linhas, que vai valer 30 pontos cada. Ela vai abordar temas relativos a conhecimentos específicos. Serão corrigidas 35 provas. E como é que vai ser a avaliação? Domínio do conteúdo dos temas abordados, demonstração de conhecimento técnico aplicado, domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, e se o candidato fugir ao tema ou não escrever nada, vai equivaler a 0. E um detalhe importante que eu não falei sobre as provas objetivas, eles não divulgaram quanto de cada assunto vai cair, né? Como, por exemplo, eu vou entrar nisso mais pra frente, mas português, eles não falaram quantas questões de português, quantas questões de raciocínio lógico, então a gente ainda não sabe quantas questões vão ser. Então é muito importante a gente dar a devida atenção a esses conhecimentos básicos. Aqui. Sobre o conteúdo programático, conhecimentos gerais. Quais são as matérias que vão cair nessa prova? Português, atividade de inteligência e legislação correlata, direito administrativo vem com bastante coisa, direito constitucional, inglês ou espanhol, o candidato vai poder escolher, e raciocínio lógico. Eu queria frisar aqui nessa parte de conhecimentos gerais que muita gente, às vezes, foca muito na área de conhecimento específico e acaba deixando de lado um pouco as matérias de conhecimentos gerais. Só que é muito importante a gente focar, dar a mesma importância para conhecimentos gerais, porque muitas vezes é isso que vai fazer toda a diferença para você obter a vaga ou não. É isso que vai ser o diferencial do candidato. Então é importante que vocês deem a mesma atenção, ainda mais num concurso como esse. E um outro detalhe a prova de inglês ou espanhol é uma prova que também merece atenção. A gente pode acabar deixando, já falo inglês, já falo espanhol, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de uma prova de concurso público, a gente não está falando sobre fluência, né? A gente está falando de uma coisa que tem uma característica objetiva para concurso. Então é importante focar também em conhecimentos gerais. Conhecimentos específicos. Antes de detalhar, né, cada coisa, é importante falar que esse edital da ABIN, né, de conhecimento específico, ele é muito focado em psicologia organizacional. Muito. Desde 2010. Basicamente, toda matéria
é da área de organizacional. Então, se você já tem uma caminhada com isso, você já tá começando, já está bem preparado, né? Só tem que adaptar isso para concurso. Só que esse ano, o edital ele vem com uma mudança que, na minha opinião, é muito bacana. Ele vem com uma mudança que ele começa a abarcar temas da área de saúde do trabalhador, coisa que no edital de 2010 não tinha. Então ele começa a pegar matérias, começa a pegar assuntos, temas super atuais que precisam ser discutidos, independente de concurso público, e agora isso está começando a cair em concurso, e num concurso como esse, né, da ABIN. Então isso eu achei bacana, acaba tendo mais conteúdo para estudar, mas é uma área bem interessante. E também agora tem várias coisas, eles incluíram alguns assuntos que eu vou ler para vocês, assuntos muito novos, né? Assuntos de coisas que estão acontecendo agora, sabe, na área organizacional. Então é um edital sofisticado, é um edital que está atento ao que está acontecendo na atualidade no mundo organizacional. Então vamos lá, eles dividem os conhecimentos específicos em 3 temas. O primeiro é a pessoa e o comportamento organizacional. Eu não vou ler tudo, porque eu acho que vai ficar extremamente cansativo. Eu só vou ler o que mudou e o que tem de novo. O que está em laranjinha, meio marronzinho, é o que mudou um pouquinho. Psicopatologias, diagnóstico, evolução e laudos. Isso já estava no edital de 2010, porém no edital de 2010 eles destrinchavam os diagnósticos. Eles colocavam TAG, toque, etc. Aqui não, aqui eles botaram mais geral mesmo. Políticas inclusivas e deficiência. Isso é uma coisa nova, não tinha isso no edital passado. E isso é super atual. Aí lá o número 11. O comportamento social, a dinâmica dos grupos e o desenvolvimento de equipes. Aqui eles só tiraram uma palavrinha que eles colocavam sociometria. Então eles deixaram um pouco mais abrangente. Número 15. Qualidade de vida no trabalho. Já tinha também esse tema no edital passado, mas aqui eles especificaram o que eles querem que o candidato enfatize nesse estudo. Isso eu achei muito bacana. Que é fatores de risco ocupacional e saúde mental no ambiente de trabalho, prevenção, identificação, avaliação desses fatores e promoção da saúde. Aí, ó, o tema de saúde do trabalhador tomando forma aqui no edital, né? 19. Orientação para aposentadoria nas organizações, não tinha antes, também um tema super atual. E 20. Discriminação e assédio moral no trabalho, mais um item relacionado à saúde do trabalhador. O segundo tema que os conhecimentos específicos abordam no edital é modelos e processos de gestão de pessoas. Nesse item, não houve praticamente mudança nenhuma. É um item bem focado em metodologia e em gestão de pessoas mesmo. Então, o que eles mudaram foram algumas palavrinhas, né? Por exemplo, lá no número 8, avaliação e gestão de desempenho, antes eles enfatizavam melhor o que eles queriam que o candidato lesse nesse aspecto. Agora eles deixaram em aberto. Então, não mudou muita coisa. Nem vale a pena a gente reler. O psicólogo nas organizações. Essa parte é uma coisa mais abrangente sobre como o psicólogo deve atuar dentro de uma organização. E aí eles fizeram mudanças que, na minha opinião, são significativas. Porque antes eles tinham assim, papel profissional do psicólogo e ética. Bem abrangente. Agora não. Agora eles colocaram o papel do psicólogo e incluíram código de ética. Então, olha só, eles incluíram o código de ética do psicólogo. Incluíram políticas de atenção à saúde e segurança do trabalho. Olha, a saúde do trabalhador também tomando forma aqui, né? E o subsistema integrado de atenção à saúde do servidor público federal. Então, aqui ficou um item, né? O psicólogo nas organizações, ele acabou sendo um item bem voltado para a área de saúde do trabalhador e ética. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre os conhecimentos específicos, eu queria conversar com vocês sobre a banca. A banca Sebrasp, antiga CESP. É uma banca que eu sei que muita gente fica um pouco assim, né? Pô, vai ser CESP, tal, vai ser difícil, não sei o quê. Realmente, o CESP, né? Ele é diferente de outras bancas, né? Bem diferente. Ele tem um formato de prova que pode assustar um pouco, mas nada que um treino de questões não prepare o candidato. E ele trabalha com questões de certo e errado. Diferente das outras bancas, né? Como a Consuplan, como a Sesgran Rio, que trabalham com alternativas, né? A, B, C, D, E, e marque a certa ou a errada. O CESP trabalha com certo ou errado. E um outro detalhe da banca, que é também o que deixa o candidato assustado, é o tipo de correção. Quando você responde e a sua resposta ela está igual ao gabarito oficial, você ganha 1 ponto. Beleza, até aí tudo bem. Agora, quando você responde, a sua resposta está diferente do gabarito oficial,
Aí você perde um ponto, é menos um ponto, não é zero como costuma ser, né? É menos um ponto. Quando a sua resposta ela não tem marcação ou ela tem dupla marcação, ou seja, quando você marca C e E, você ganha zero. Você não ganha nem perde. Aí eu trouxe um exemplo para quem não conhece ainda essa banca, para entender melhor como é que funciona, tá? Esse exemplo, inclusive, eu tirei da prova de 2010 da ABIN, que vocês podem acessar em vários lugares, né? E é da área de gestão de pessoas. Então você tem aí, a prova do CESP é assim, você tem um comando, né? Que é acerca da gestão estratégica de pessoas e dos modelos de gestão de pessoas, julgue os itens que se seguem. Então você tem um comando, julgue os itens. E aí você tem um monte de itens. Você pode ter 10, você pode ter 5, você vai ter vários itens que você vai ler, que são assertivas, são afirmativas. Você vai ler e vai julgar se aquele item está certo ou está errado. Então você leu o item 57. Aí você vai lá e vai marcar no final da prova, né? Claro, você vai lá marcar no seu cartão de resposta se você acha que essa afirmativa está certa ou está errada. Aí vai lá marcar C ou E. Vai marcando. E aí, você vai lá analisar o gabarito, e no gabarito a resposta do item 57 era E, era errada. Aquela afirmativa estava errada. E você marcou E, ótimo. Ganhou um ponto. Tá ok, corrigiu certo, tá ótimo. 58, você disse que aquela afirmativa estava certa, mas a resposta era... Não, desculpa, o gabarito disse que a resposta é certa. E você marcou o quê? Errada. Então, a sua resposta é divergente do gabarito. O que aconteceu aqui? Você ganhou menos um ponto. E a resposta da 59 era E, de errada, e você não marcou nada. Por quê? Porque ali você escolheu não marcar, ou você esqueceu de marcar, ou você não sabia mesmo, não quis chutar, deixou sem marcar. O que acontece aqui? Nada. 0 pontos, você não ganha nada. Então, qual o teu saldo aqui para o CESP? Você fez 0 pontos. Pô, Camila, mas eu acertei 57, como é que eu fiz 0 pontos? Eu acertei, tá ali, ó, o gabarito. Errado, resposta, errado. Você acertou, realmente, mas você errou 58. Então, toda vez que você erra, você perde uma que você acertou. Então, olha que perigo, né? Então, é uma prova que merece uma atenção redobrada. Como eu falei, tem um formato de prova muito diferente. A prova é extremamente interpretativa. Geralmente, os textos são longos, de cada item. Prestar muita atenção para as assertivas que contêm palavras taxativas, como nunca, sempre, completamente, tudo, nenhum. Ah, Camila, então essa aí tá geralmente errado, né? Eu acho que tá errado, porque, pô, nenhum, nunca, as coisas são relativas. Não, gente, não é por aí, não necessariamente. Pode ser que alguma coisa nunca aconteça, isso vai da tua avaliação. Você tem que confiar no que você estudou e marcar, porque muitas vezes o avaliador, ele coloca isso justamente para deixar você meio, e agora? Né? Pode estar certa ou pode estar errada. Só redobra, quando você vê uma palavrinha dessa, você, opa, vou ler 3, 4 vezes só para ter certeza. Resolva primeiro as questões mais fáceis. Deixe as mais difíceis para o final. Pô, mas aí eu vou deixar as mais difíceis para o final e se eu não conseguir voltar? É melhor você resolver tudo o que você puder e, se tiver tempo, voltar, do que você resolver 4 questões e não conseguir mais fazer nenhuma. Correto? O nervosismo costuma gerar falsas dúvidas na hora da prova. Aprenda a diferenciar insegurança de dúvida real. Muita gente vai para a prova e aí começa a ler, e aí começa, ai meu Deus, não, acho que eu não sei. Ah, esse texto, não sei. E você começa a não saber nenhum. Você estudou pra caramba, você tem um conteúdo, mas você começa a ficar em dúvida de tudo. Tudo. Aí você tem que aprender a discernir. Peraí, eu tenho que parar, né? Porque você tá nervoso, claro, é um concurso público, é uma coisa que você quer muito, mas peraí, o que eu tô sentindo aqui, o que eu tô lendo, eu sei a resposta disso. É insegurança ou é dúvida? Se você perceber que o que você tá sentindo é insegurança, marca. Mesmo que você esteja inseguro, marca lá. Eu vou mostrar como fazer, mas marca lá. Se for dúvida, circula e aguarda. Não sabe ou ficou na dúvida? Circule a questão e coloque ao lado a resposta que você acha que é. Ou N quando você não sabe mesmo. Por exemplo, aqui do lado, ó, a questão 57. Cara, eu li esse item, essa afirmativa e, putz, não faço ideia do que seja. Assim, não sei mesmo, não lembro de ter estudado isso, não sei o que ele está dizendo. Então, eu vou circular isso para eu, no final, quando eu for passar para o meu cartão de resposta, eu saber que essa questão eu não sei. Eu vou circular e botar a letrazinha N.
Aí eu fui para 58. 58, ah não, essa eu sei, com certeza esse item tá certo. Ok, eu vou lá, marco o C. E a próxima, eu leio e fico assim, cara, eu tenho quase certeza que tá errado. Mas eu não sei, tem uma palavra aqui, mas eu tenho quase certeza. Então o que você faz? Circula, só para você saber que aquela ali você não tinha 100% de certeza, e bota o que você acha que é, de errado. Por que você vai fazer essas marcações, gente? Porque isso vai ajudar muito na hora que você for preencher o cartão de resposta. Porque preencher o cartão de resposta é complicado, vocês sabem disso. Chega no final da prova, você vai preenchendo, você tem que ter feito uma boa organização na tua prova para você conseguir preencher legal o teu cartão de resposta. Então organiza isso, faz isso. E deixa pelo menos 45 minutos para responder no cartão de resposta. Porque o que você escreveu na sua prova não vale nada pro avaliador. O que vale é o que está no cartão de resposta. Então é muito importante você deixar um tempo para isso, porque depois você vai ter que voltar para ver as questões que você estava em dúvida e porque você tem que marcar certo. Se marcar errado, já era, né? Então tem que deixar um tempinho para o cartão de resposta. Outra dica que eu acho muito valiosa, essa aqui, e eu acho que ela é boa para várias outras bancas que trabalham com afirmativas. Inclusive na... Não, vou falar isso mais para frente. Vamos lá, afirmativa C. Cuidado com a interpretação. Muitas vezes o item ele vem com uma afirmativa certa, bonitinha, só que ele vem com a justificativa errada. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A discussão sobre assédio moral se intensificou a partir dos anos 90, pois foi na década de 80 que esse fenômeno surgiu. Então vamos ver aqui a primeira afirmativa. A discussão sobre assédio moral se intensificou a partir dos anos 90. Sim, verdade, ela ganhou, a discussão ganhou destaque. E aí vem a justificativa disso, porque esse fenômeno surgiu na década de 80. Não, o assédio moral não surgiu na década de 80, o assédio moral surgiu muito antes. Então a gente tem aí uma primeira parte da frase correta e a segunda parte errada. Ah, Camila, mas a primeira parte está certa, é mais ou menos? Não, é errado, porque a frase tem que estar toda certa ou toda errada, entendeu? Se essa frase está toda certa, se essa frase não está toda certa, então ela está errada. Essa é a ideia, entende? Agora a segunda, vamos lá. Afirmativa errada mais justificativa certa, que é só o inverso da anterior. O assédio moral é resultado de perfis psicológicos perversos. Por isso é importante promover campanhas de conscientização. O assédio moral não é resultado de perfis psicológicos perversos. Isso está errado. Mas é claro que é importante promover campanhas de conscientização. Mas a frase ela não está toda certa? Não, ela tem uma parte errada, então a frase está errada. E agora a última, que na minha opinião é a mais complicada, porque eu acho que deixa mais dúvidas. Quando você tem uma afirmativa certa, seguida de um pois, de um porquê, de um por causa, de um por isso, de um portanto, mais uma afirmativa certa que não justifica a primeira. No exemplo vocês vão ver isso claramente. Ó, o assédio moral precisa ser combatido. Vamos pegar. O assédio moral precisa ser combatido. Ok, tá certo, precisa. Pois muito se tem discutido sobre esse fenômeno. Sim, muito se tem discutido sobre esse fenômeno. Mas o assédio moral, ele precisa ser combatido porque se tem discutido sobre esse fenômeno? Não. Ele precisa ser combatido porque ele produz efeitos nocivos à saúde do trabalhador. Ele não precisa ser combatido porque se discute. Se a gente não discutisse assédio moral, ele continuaria precisando ser combatido. Ok? Então o erro aí é só colocar uma como causa da outra. E esse é um tipo de questão, um tipo de item que cai bastante. Inclusive na prova do TRE aqui do Rio, com a Consulplan, a gente teve uma questão assim, e foi muito complexa, foi uma prova bem criticada, mas esse item foi bem difícil, assim, ficou difícil até de analisar. Então, assim, é importante prestar atenção nessas afirmativas. E agora, por último, para a gente encerrar essa discussão da banca, uma coisa que todo mundo fica se perguntando: chutar ou não chutar? Eis a questão na banca, né? Porque se você chuta errado, você perde um ponto. Se você chutar certo, vai ganhar um ponto, né? Não é igual você chutar uma questão de outras bancas, né? Quando você chuta, você simplesmente não ganha a questão, né? Quando você chuta aqui na SESC, você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Então, realmente, dá uma atenção. O ideal, é claro, é não precisar chutar. Se você chutar e errar, você perde um ponto. Se você deixar em branco, você não ganha nada e nem perde. Aí o pessoal fala assim: ah, então, Camila, não vou chutar, eu vou deixar em branco. Ok, é uma decisão sábia, né? É sensato. Mas é muito importante a gente lembrar que não adianta a gente não fazer pontos também. A gente precisa pontuar para entrar, né? Para passar no concurso. Então, é importante a gente chutar o mínimo possível. Mas,
Se tiver que chutar, se você vê que você está deixando muitas questões em branco, você não está conseguindo pontuar e você tiver que chutar, é importante lembrar uma coisa. Alguns especialistas nessa banca, eles apontam que, analisando assim, várias provas, assim, mais de 160, mais de 200 provas, eles analisam que a banca ela tende a equilibrar a quantidade de certo e errado. Isso é uma dica importante, porque aí na hora de você chutar, você vai ter algum respaldo. Você vai no final contar quantas questões certas você marcou, quantas questões erradas você marcou. E se for para chutar, lembra, gente, eu não estou incentivando vocês a chutar não, tá? Eu estou incentivando vocês a não precisarem chutar. Mas se for chutar, aí você vê, não, eu marquei a prova de 120 questões, eu marquei 80 certos. E só, sei lá, 20 errados. Então o resto, eu vou chutar errado. Você não sabe mesmo, você não faz ideia do que aquilo significa. Eu vou chutar errado. Por quê? Para equilibrar esse número de certo e errado. Camila, isso é sempre? Todas as provas, 100% é assim? Não, né? Lógico que não. Mas existe uma tendência ao equilíbrio. Justamente porque se uma pessoa for lá e não sabe nada da prova, marcar tudo certo, ela conseguiria uma pontuação boa. Então, o CESP, a banca, ela tenta equilibrar esse número. Então, se for chutar, lembra dessa dica, tá bom? Porque é muito importante também não deixar muita coisa em branco, porque aí você não pontua. E outra coisa importante que eu não falei, marcou errado no cartão de resposta? Eu tinha certeza que era C, marquei E. Que droga, vou perder ponto. Marca a outra também, faz dupla marcação. Porque quando você faz a dupla marcação, você zera a questão. E aí você evita perder um ponto, tá bom? Espero que vocês não precisem fazer isso, mas se precisar, é só marcar as duas que você não perde ponto. Recapitulando então, gente, vou até pegar aqui um bloquinho de nota que eu fiz para colar aqui para dar para vocês todas as informações que eu já falei, mas que eu acho importante a gente sintetizar agora no final. Prova objetiva e prova discursiva acontecendo no mesmo dia. Prova objetiva, 4 horas de manhã, prova discursiva, 5 horas da tarde. Como são provas complicadas, com 150 itens, né? A prova objetiva com 150 itens, a prova discursiva, escrever pra caramba, é um momento que exige um grande preparo físico e psicológico. Então é legal você já ir se preparando desde antes. Quando for estudar, estuda em bloco de horas, reserva alguns dias dos seus estudos para estudar nesse tempo, para fazer realmente as questões em 4 horas e depois fazer uma discursiva em 5 horas, para ver como é que seu corpo vai funcionar, como é que você vai lidar com isso. É legal fazer isso antes para não ter surpresas no dia, tá bom? Outra dica legal sobre o cartão de resposta que eu esqueci de falar. Quando for preencher o cartão, não sai preenchendo tudo não, preenche de 5 em 5, porque aí se você errar alguma, você evita continuar preenchendo errado. Mais o que? Vamos lá. Anotei um monte de coisa aqui para falar para vocês. Sim, uma coisa muito importante. A gente aqui no Estudos Dirigidos já lançou 2 cursos para o concurso da ABIN. Um deles é voltado para conhecimentos específicos, mais conhecimentos básicos, e a outra turma é voltada só para conhecimentos específicos. São cursos muito bacanas. Os professores que estão atuando nesses cursos, né, que já fazem parte do nosso corpo docente, são professores, como eu já falei, especializados e que têm contribuído muito para a aprovação dos nossos alunos. Mas o que? Sim, agora outra coisa importante. Eu aqui falei muito do curso, falei tudo mais, fazendo essa propaganda, mas se você quer ouvir quem faz parte do nosso grupo de alunos, quem já estudou com a gente, quem já passou para os concursos e quem tem estudado com a gente, entra no nosso canal no YouTube, entra no nosso Facebook, que você vai poder ver depoimentos desses alunos e vai poder entender por que o Estudo Dirigido tem tido essa caminhada tão boa, com tantos resultados. E uma retificação importante, que eu ia fazer até no início e vou fazer no final, uma retificação importante. Os resultados que eu falei lá no início sobre os concursos de TRF, TRE, não são referentes a esse ano, porque eu ainda não entrei em 2018, entendeu? São referentes a 2016 e 2017, tá bom, gente? Mas eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa análise, que vocês entrem lá no nosso site para pesquisar as turmas, entender melhor, vejam os depoimentos dos nossos alunos. E eu desejo a vocês bons estudos, tranquilidade para poder estudar, para poder fazer a prova. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E espero também que vocês possam fazer parte do nosso grupo de alunos aprovados aqui no Estudo Dirigido. Aguardo vocês e espero ver o nome de vocês.